Meus amor, bora lá. Vídeo número 3 aqui da nossa jornada do primeiro ano. Neste vídeo, a gente vai conversar sobre o movimento. Nele, nós encontraremos isto daqui. A gente vai ver o conceito de movimento. A gente vai entender para física o que é o conceito de movimento. 2, a gente vai entender o conceito de repouso. E que, para a gente entender tanto o movimento quanto o repouso, a relatividade do movimento, nós precisamos entender o conceito de referencial. Então é isso que você vai encontrar nesse vídeo. Bora aqui, meus amor, imaginar que nós temos uma árvore, uma pessoa aqui perto da árvore. Nós temos um carro e duas pessoas dentro do carro. No caso, temos Maria e João dentro do carro e temos Pedro fora do carro. Este carro tem um símbolo ali em cima, números e letras. Está dizendo, bom, este carro se desloca a 60 km por hora. Se a gente tem isso daqui e a gente pergunta assim, qual a velocidade do carro? A nossa primeira intenção vai ser falar assim, ô professor, aqui é mamão com açúcar, né? Vou responder aqui, tá muito fácil. 60 km por hora, professor. Aí, uma segunda pergunta. Quem está se movimentando? A gente também pode falar, olha, a gente tem aqui Maria se movimentando e João que está dentro do carro. João. Então, isso aqui é relativo. Na física, nós precisamos, antes de querer responder isso, que parece óbvio, mas não está totalmente certo, a gente precisa entender que em relação a quem nós estamos falando, que é o que nós vamos chamar de referencial. Pega aqui, ó. Referencial. Como assim referencial? Em relação a quem? Qual é o ponto de referência? Aí você vai perguntar, mas professor, isso muda? Muda, meu amor. Quando você me respondeu qual a velocidade do carro, quando você me falou que era 60 km por hora, com certeza o seu referencial ou era o Pedro aqui parado, ou o seu referencial era a árvore. Quem está se movimentando? Quando você me fala que é João e Maria, o seu referencial era Pedro ou a árvore. Então, se você muda o referencial, olha aqui com o professor, vamos colocar o referencial agora, vai ser João. Aqui, ó. João é o nosso referencial. Repara, João está aqui dentro do carro. Se o referencial é João, Maria não está se deslocando a 60 por hora. Se o referencial é João, Maria, ela está parada. Não tem como dizer que João se afastou de Maria ou Maria se afastou de João. Ambos foram dentro do mesmo carro e compartilharam o mesmo movimento. Então, a gente fala que se o referencial é João, Maria está parada. Se o referencial é Maria, João está parado. Repara, meu bem, que João vê Maria parada. Maria vê João parado. Então depende do referencial. Pedro, ele vai ver tanto Maria quanto João em movimento.
Pedro vê João e Maria se deslocando em uma velocidade de 60 quilômetros por hora. Dito isso, volta para a pergunta: qual é a velocidade do carro? Se você fala que se o referencial for João, a velocidade do carro é de 0 quilômetros por hora. Porque João não viu o carro se deslocar em nenhum momento. Ele compartilha do movimento. O carro não fugiu dele. Agora, se o referencial... Aqui, ó, referencial. Se o referencial é Pedro, então você pode dizer que a velocidade do carro é de 60 quilômetros por hora. Professor, o senhor falou do referencial, mas explica melhor. Bora lá. Referencial, meu amor, a gente fala que ele é um ponto, ele é um lugar. Seria a vista que você tem de um ponto. O que você enxerga daquele ponto, de onde você senta na sala de aula. Então, é um ponto, um lugar, a partir do qual uma observação é feita. Então, a depender da posição que você está na sala, você vai ver ou não o professor se tem alguém na sua frente. Então, se o referencial é você que tem alguém na frente, você não enxerga o professor. Se o referencial é uma outra pessoa que não tem, a pessoa enxerga, tá? A gente também fala que o referencial, ele é um ponto, você escolhe um ponto para medir a posição dos objetos. Só que se você muda o referencial, a posição dos objetos também muda. Beleza? Pega a visão aqui, ó. Se a gente tem você, de vermelhinho, abraçando essa árvore. Se o referencial for você, a árvore está parada. Se o referencial é você, a árvore ela está parada. Mas se o referencial for aqui o coleguinha alienígena tomando tereré lá na Lua, o coleguinha alienígena, ele vai ver a Terra no seu movimento de rotação. Rotação. E se ele conseguir enxergar a árvore, ele vai enxergar a árvore acompanhando, compartilhando o movimento de rotação da Terra. Beleza? Então, quando você muda o referencial, você muda tanto a posição quanto se o objeto está parado ou em movimento. Dito isso, agora a gente consegue tentar responder a outra pergunta. Quem está se movimentando? Lembra? A gente está falando aqui, ó. João, Pedro, Maria, o carro e a árvore. Então, depende do referencial. Por quê? Se o referencial for Maria tá de verdinho, aqui, ó. Se o referencial é Maria, a gente vai falar que João está parado. João está parado. Tá? Se o referencial é Maria, a Maria vai ter a impressão de que Pedro está se aproximando dela. Então, se o referencial é Maria, Pedro está em movimento. Professor, que estranho. A gente se acostuma com isso. Beleza? Agora, se o referencial é Pedro,
a gente vai falar que João está em movimento. Se o referencial é Pedro, a gente vai falar que Maria está em movimento. Movimento. Se o referencial é o carro, Maria e João estão parados. A árvore, sim, a árvore e Pedro estão se movimentando. Então, depende muito de qual referencial nós estamos adotando. De forma geral, a gente fala que o movimento é quando a gente tem algum trem, algum treco que está se deslocando com determinada velocidade. A gente pensa desse jeito. Movimento, eu estou vendo aquele treco se mover. Isso é movimento. E repouso. Repouso é quando eu vejo alguém parado. Não estou vendo aquela pessoa se mexer, aquela pessoa está parada aqui. Ela não está se movimentando. Então, vamos tentar relativizar isso. A gente já entendeu que em sala, eu dei o exemplo do quadro, né? O quadro da nossa sala. Ele está parado ou ele está em movimento? Se o referencial somos nós assistindo a aula, o quadro ele está parado. A gente não está vendo ele em movimento. Ele está ali paradinho. Agora, mais uma vez, se é, por exemplo, você tomando um tererezão lá na Lua, você olhando aqui, você está olhando o quadro vai estar em cima do planeta Terra. O planeta Terra está fazendo rotação. Então, para você tomando tereré na Lua, sim, o quadro ele está em movimento. Então, você já entendeu que isso é relativo. Depende do referencial. Agora, vamos falar um cadinho sobre repouso, tá? O repouso, a gente fala que o repouso ele é movimento compartilhado. Professor, como assim movimento compartilhado? Já te explico. Compartilhado. Pega a visão aqui no repouso. Vamos supor que nós temos um carro com o Vegeta de vermelhinho e o Goku de verde. Se o referencial for a árvore, este carro está se deslocando a 50 km por hora da sua esquerda para a direita aqui no vídeo, beleza? Bom, agora perceba que tanto o Vegeta quanto o Goku, eles estão, olha aqui, compartilhando do mesmo movimento. Se eles estão compartilhando do mesmo movimento, em relação um ao outro, tanto o Vegeta quanto o Goku, eles estão parados. Eles não estão em movimento. Vamos usar o termo correto, né? Eles estão em repouso. Goku e Vegeta, um em relação ao outro, estão em repouso. Então, a gente fala que movimento compartilhado, nesse caso, pelo Vegeta e pelo Goku, não é percebido. O Vegeta, para ele, o Goku está parado, então eles não percebem esse movimento. Aí você fala, professor, na janela do carro eu percebo. Beleza. Você e a pessoa do seu lado assistindo a aula aqui em cima do planeta Terra. Vocês percebem o movimento do planeta Terra? Não. Vocês estão em repouso um em relação ao outro, só que vocês compartilham do mesmo movimento. Por isso, olha aqui em cima. Você e a árvore, vocês estão compartilhando do mesmo movimento de rotação da Terra. Então, vocês não percebem esse movimento.
Vocês estão em repouso em relação um ao outro, mas em relação ao alienígena, vocês estão em movimento. Volta aqui mais um pouquinho. A Maria e o João, que estão dentro do carro, compartilham do mesmo movimento. Logo, um em relação ao outro, estão em repouso. Então, meus amores, nesse vídeo é muito importante sempre observar o referencial. É ele que vai determinar quem está em movimento, quem está em repouso.